inimigo vem com suas artimanhas, pega a palavra de Deus e tenta transformá-la em mentiras para enganar as pessoas que não têm um conhecimento profundo na palavra, na Bíblia. E uma dessas mentiras é para que nós achemos que Deus precisa de nós. Olá, eu sou a Gabriela Trabac, seja bem-vinda ao meu canal. Por aqui nós falamos sobre vida cristã e como ser mais semelhantes a Jesus. Antes de nos aprofundarmos sobre a suficiência, eu quero reafirmar 2 pontos que a própria palavra já nos fala, mas que às vezes a gente dá uma esquecida, né? Deus Trino, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em que eu vou tratar aqui apenas como Deus para simplificar. Ele é o Deus Criador. Ele é o não criado, então nada criou Deus, e Deus criou tudo o que existe e ainda existirá e também tudo que já existiu, tá? Ele é o Deus criador e nada nem ninguém o criou, isso é uma coisa muito importante. O Deus também, que criou todas as coisas, ele sempre existiu e sempre existirá eternamente. E esse Deus maravilhoso, criador, que sempre existirá eternamente, desde antes da fundação do mundo tinha um plano. E o plano dele é criar a humanidade e nós termos um relacionamento de comunhão dos homens com Deus eterno. Nós vemos isso no próprio livro de Gênesis. Deus criou o homem, Adão, e todos os dias Deus saía lá do céu de sua glória e vinha até o jardim do Éden para conversar com Adão. Né? Mas quando o pecado entrou ali, ele não podia mais conversar com Adão, porque o homem estava em pecado e Deus é santo, não pode, né, estar com o pecado, Deus é santo. E aí veio Jesus, que nós vemos no livro, na parte do Novo Testamento, que saiu de sua glória, veio ao mundo como homem, padeceu, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à glória de Deus Pai. E hoje nós temos um livre acesso com Deus por meio dessa reconexão da comunhão de Deus com os homens. Sempre foi sobre esse relacionamento. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas Deus não criou a humanidade porque Deus precisa dela. Não mesmo. Deus não precisa de ninguém nem de nada. Deus é suficiente em si mesmo, ou se você preferir, autossuficiente. E nós vamos ler agora João 17, verso 5 e verso 24. Vamos lá. Verso 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui já está falando que o Pai estava glorificando o Filho e que o Filho glorificava o Pai antes que o mundo existisse. Vamos ao verso 24. Pai, eu desejo que, onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória. Então aqui está afirmando que Jesus tinha glória, ao qual tu me deste, e quem deu a glória a ele foi o Deus Pai. Então aqui nós já estamos vendo que o Deus Trino, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, glorifica a si mesmo. Então Deus não precisa da humanidade para glorificar a ele, para adorar a ele. Não, Deus, ele glorifica e adora a ele mesmo. E se você ainda acha pouco, ainda temos o Salmos 19, verso 1 e 2, que fala que a criação dele, que não é a humanidade, estou falando da natureza, dos céus, da terra, glorifica e exalta o Pai. Vamos lá. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho de suas mãos. Dia a dia profere discurso e noite a noite mostra o conhecimento. Então aqui, mesmo se não tivesse a criação dele, sem a humanidade, tudo isso aqui glorificaria a Deus. Mas Deus, ele não precisa de nada, nem de ninguém, nem dos céus, nem do firmamento, nem da terra. Ele é suficiente em si mesmo e ele glorifica a si mesmo. Mas aí deve vir a pergunta, né? Mas então por que Deus nos criou? E aí eu venho e retorno àquele ponto do relacionamento. O Senhor Deus desejou se relacionar conosco. Não porque ele precisasse, mas porque ele desejou. Igual você não precisa comer uma barra de chocolate, porque ela não vai trazer nutrientes essenciais para você, mas você teve um desejo e quis comer aquela barra. Mas você tinha um almoço inteiro para comer. Você preferiu comer a barra de chocolate. Esse é um exemplo bem lúdico aqui, só para você entender. Então, Deus desejou
a humanidade. Não por um mero acaso, mas porque ele quis se relacionar com os homens. E agora nós vamos para Sofonias 3,17. Fala bem assim: o Senhor teu Deus, no meio de ti é poderoso. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. Aqui está falando que Deus ele vai se deleitar e se alegrar em nós, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós somos nele, entendeu? Então Deus, ele pega a suficiência dele, coloca essa transformação na humanidade e nós, sendo transformados por essa comunhão, alegramos o Senhor naquilo em que somos e vivemos até o dia vindouro. Né? Nós somos transformados pelo seu amor. E aí eu reafirmo alguns pontos para você. Deus é suficiente em si mesmo, ele não depende de nada nem de ninguém. Nós, por outro lado, somos completamente dependentes dele. Se nós não tivéssemos Deus, o que seria de nós? Nada. Deus é o Criador de todas as coisas, e se não tivesse todas as coisas, nós não estaríamos aqui. E se Deus não tivesse a humanidade, o que seria de Deus? Seria o mesmo. Deus é imutável, ele é suficiente em si mesmo, ele nunca precisou e nunca precisará da humanidade. Ele desejou ter essa comunhão, esse relacionamento com a humanidade, para que ele se deleite e se alegre em nós pelo amor que nós temos dele. Então tudo é dele, o amor é dele, o deleite é dele, a alegria é dele, nós fomos criados por meio dele. Então, Deus é suficiente em si mesmo e nós somos dependentes da suficiência de Deus. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com alguém que precisa conhecer um pouco mais sobre a suficiência de Deus e também a dependência que nós temos dele. E se você ainda não é inscrito no canal, então já se inscreve, comenta aqui e até mais!